situação da cidade. A cidade vai se recuperando, quem está circulando por Porto Alegre nota, né, que algumas coisas já evoluíram em Porto Alegre. A repórter Bibiana Borba está acompanhando esse assunto, né? Os nossos repórteres estão acompanhando esse assunto como um todo, mas a gente convidou a Bibiana também para nos acompanhar nessa entrevista com o diretor-geral do DMLU, André Caruz. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes da Rádio Goiás. Para vocês do DMLU, qual é a situação nesse momento de recuperação da cidade no que se refere à limpeza, no percentual de, considerando lá 100% de problemas, o que já está resolvido nesse momento, André Caruso? Olha, Felipe, de sábado até ontem, nós já recolhemos 1.200 toneladas de troncos, galhos de árvores e demais resíduos que foram trazidos pelo temporal da última sexta-feira. Esse é um número muito expressivo e dá a dimensão do que foi os transtornos, né, causados por essa tempestade. Mas nós consideramos, até porque o recolhimento foi baseado nas informações que nos repassaram tanto a EPTC, né, priorizando a desobstrução das vias que estavam consideradas as mais críticas, e também as informações enviadas pela CE, para que nós pudéssemos fazer o primeiro papel no sentido de que a CE estabelecesse a energia elétrica naqueles bairros que estavam sem o fornecimento desse serviço. Então nós imaginamos que a pior etapa já foi superada. Agora nós temos um segundo momento, que é a conciliação do plano de emergência que foi montado com a operação regular. Então, por exemplo, nós temos uma operação regular de varrição dos logradouros e vias públicas da cidade. Nós vamos ter que adicionar a varrição em processo de raspagem desses logradouros, porque a tempestade traz muita poeira, muita terra que se acumula nos locais, e também nós temos a prestação regular das coletas, tanto domiciliar, a coleta seletiva e também os bairros que já são atendidos pelos containers. Ontem, nós tivemos algumas situações pontuais, cidadãos que reclamaram que a coleta não foi executada na plenitude, e obviamente que ainda existiam alguns pontos da cidade com obstrução de vias, principalmente nos bairros que são atendidos pela coleta automatizada, alguns containers que se encontravam com árvores por cima que impedia que os caminhões batessem e recolhessem o que havia no interior desse equipamento. Então nós vamos hoje, o mutirão montado pelo DMLU, que é uma ação conjunta com a IPAM, ainda sob orientação da Defesa Civil, da própria CE e também da EPTC. O mutirão continua até que a situação de normalidade seja devolvida. Bibiana Borba. Diretor, em relação às pessoas que começaram a limpeza por conta própria, porque as equipes estavam demorando a chegar a algum local, é claro que o efetivo não dá conta de tudo o que estava acumulado nas ruas de Porto Alegre. Quem teve dentro de pátios, por exemplo, quedas de galhos, árvores e até mesmo vidro, como é que deve proceder nesse momento? Dispensar o lixo na calçada, em sacos? Como é que se limpa tudo isso agora, ajudando o DMLU, ajudando essas equipes? Olha, a orientação mais adequada é como tu colocaste, né? Que as pessoas coloquem na calçada esses resíduos para que nós possamos, dentro da operação do mutirão, fazer o recolhimento. Mas nós temos, infelizmente, acho que a população tem dado um exemplo belíssimo de compreensão com o poder público municipal, com a prefeitura. A mensagem de cooperação que a prefeitura tem transmitido, ela tem sido assimilada pela população, e os moradores dos bairros mais atingidos pelo temporal têm dado esse exemplo. Nós temos não só a solidariedade com os garis. Desde sábado, nós estamos com uma média de 300 a 350 garis nas ruas, mais de 70 caminhões trabalhando. Ontem conseguimos o reforço com os 80 penados que tomaram os garis, temos a parceria com o Exército, né? Então, a população, além de ser solidária aos trabalhadores que estão nas ruas colaborando com esse processo, ela também está sendo muito compreensiva fazendo isso. Quando teve algum problema de uma árvore, caiu de parte, ou vidros foram quebrados, telhamento, elas estão colocando na calçada, porque naqueles bairros que foram afetados, nós estamos com operação permanente, não em horários determinados, mas fixos, né? Então, isso tem ocorrido, tem facilitado bastante o trabalho do DMLU.
Ali no bairro Menino Deus, a gente viu vários caminhões do Exército ajudando, que foi a região com o maior número de árvores, né, com queda, diretor. Esses agentes do Exército e também os apenados do semiaberto estão reforçando realmente as equipes? Em que áreas eles estão trabalhando? Vão continuar durante a semana também? Sim, o Exército o Exército começou um pouco antes da o Exército está no domingo, colocou as suas equipes à disposição. Eles têm alguns equipamentos que colaboram principalmente na remoção das árvores. São os caminhões longos e equipes especializadas para isso. E os apenados de regime semiaberto, que é o resultado da parceria com o Estado, eles entraram ontem e estão atuando como operários ajudantes. Né? Então, aqueles galhos ou árvores de médio para pequeno porte que devem ser colocados nos caminhões caçamba, eles têm dado uma contribuição muito importante. E todos, né, justamente o Senagur, as demais prefeituras, estão atuando nos bairros que tiveram a situação mais grave. Menino Deus, sem dúvida alguma, foi o mais devastado. Além de ser um bairro muito arborizado, é um bairro muito próximo, ele está muito próximo do Guaíba e por isso sofreu consequências mais sérias. Também o bairro Cidade Baixa, centro histórico, e o bairro Azenha. Então nós estamos concentrando forças nesses locais, sem prejuízo da ação que é necessária em pontos determinados da cidade que também foram afetados. E nós reforçamos a orientação. As ocorrências que a população deseja que o poder público vá ao local, faça o seu papel, devem ser registradas pelo 156, Fala Porto Alegre, que é o canal para solicitação de serviço da prefeitura. Antes que a gente perca o contato, porque a gente está perdendo a qualidade, né? Vamos lá, zerado Porto Alegre sem nenhum problema em função do temporal. É bom lembrar o seguinte, tem inclusive um alerta meteorológico para amanhã, podem haver novos problemas ao longo desta semana. Mas em função do de sexta a sábado, qual é o cálculo que vocês fazem hoje de MLU de limpeza da cidade para o temporal que já aconteceu? Bom, dentro dos bairros, além desses 4, outros tantos foram os mais afetados, nós estimamos em torno de 70% do problema já contornado, né, daquilo que foi efetivamente encontrado após o vendaval, após as chuvas da sexta-feira, e esperamos, né, que a previsão meteorológica não seja tão acentuada no sentido de novos temporais, porque isso com certeza vai retardar ainda mais esse serviço de superação daquilo que já vem sendo feito. Então, nós estimamos sim em torno de 70% dos problemas que foram causados pelo temporal já resolvidos no que diz respeito à limpeza urbana. Diretora, a gente sabe que foi uma situação totalmente atípica, mas chamou atenção ontem o prefeito em exercício, Sebastião Melo, justificou o decreto de emergência pela necessidade de compra de motosserras, porque a cidade não tinha equipamentos nem equipes suficientes treinadas para operar esse tipo de máquina para cortar árvores que estão obstruindo ruas. E Porto Alegre é uma cidade muito arborizada. A gente sabe que uma situação como essa nunca tinha acontecido, mas daqui para frente a ideia é ter maior número de profissionais capacitados para isso, montar um planejamento para esse tipo de situação com queda de árvores e galhos? Bom, primeiro que o manejo da vegetação da cidade, Porto Alegre é uma das capitais do Brasil mais arborizadas. Temos aí em torno de 1.300.000 árvores só nas vias públicas. O manejo da vegetação é competência da ISMAN, né, que existe uma programação regular de podas que são demandadas pela população, ou também aquelas podas preventivas, né, de árvores que oferecem algum tipo de risco. Mas, por outro lado, sem dúvida alguma, Porto Alegre, inclusive, uma semana antes desse ocorrido, fez uma apresentação, que é um projeto coordenado pelo secretário de Governança César Busato, de um plano de resiliência, justamente para enfrentar esses fenômenos naturais, essas catástrofes. A contratação emergencial que decorre do decreto que o prefeito do exercício Sebastião Melo fez a divulgação, ela soma as equipes que já estão nas ruas. Mas, sem dúvida alguma, para citar um exemplo, no mês de outubro do ano passado, quando houve um temporal semelhante, mas em menores proporções, nós também tivemos até a doação de empresas que produzem motosserras para o município. Agora, esses 35 homens que operam motosserras, sem dúvida alguma, vão contribuir para que esse processo de retirada das árvores seja mais ágil. Mas é também uma leitura que está correta,
que nós devemos aumentar, e aí, obviamente, sob a orientação da SMAN, que é o órgão competente, as equipes que estão disponíveis para esse tipo de atividade, que é a remoção ou poda de árvore. Para deixar bem claro, foi usado machado para cortar em alguns... Os funcionários públicos usaram machados em algum momento? Não. As únicas ferramentas utilizadas para esse tipo de remoção das árvores que caíram em vendaval foi motosserra ou alguns facões para aqueles galhos menores. Machado de forma alguma. Tá, não, mas ontem nas redes sociais eu vi esse relato, então por isso que eu estou perguntando, chega ao extremo de que não tinha motosserra e aí tinha funcionário público usando machado para cortar. Eu, como eu não vi foto, imagino que isso, os nossos colegas fotógrafos, os nossos colegas jornalistas, pela curiosidade, pelo inusitado, né, registrariam e aí teríamos foto disso, por isso que eu estou lhe perguntando. Não, inclusive, Felipe, é corriqueiro, não só pelas equipes independentes, né, temporais, não só pelas equipes da SMAN que podam as árvores na cidade, como também pelas equipes da CE, que fazem a poda preventiva quando se conflita com a fiação elétrica, a utilização tanto da motosserra como dos facões que são, inclusive, utilizados com equipamentos de proteção individual dos trabalhadores, então CPI. Sim. Então não há nenhuma utilização de machado. Uma outra questão, que ontem, inclusive, uma ouvinte que eu não estou achando aqui, ela me mandou pelo facebook.com/jornalista Felipe Vieira, que é uma outra forma de contato dos ouvintes. Eu não estou achando aqui porque são tantas mensagens, mas é o seguinte: qual é a utilização que será dada? Já tem uma definição das árvores caídas, essa madeira toda. Ela, inclusive, sugeriu o seguinte: que se chamassem artistas, pessoas que trabalham a madeira, que sabem fazer entalhe, e que isso de alguma forma virassem esculturas de madeira em Porto Alegre, né? Eu acho que pela quantidade, né, e pela qualidade, muitas vezes são galhos pequenos, não tem, mas tem realmente grandes árvores. Tem um cinamona que caiu ali, uns 3 metros de diâmetro a raiz dele, quer dizer, tem essa ideia. Qual é a utilização? Você já tem uma definição de onde vai todo esse material, todas essas árvores recolhidas aí? Bom, são 2 destinos, né, importantes. O primeiro deles, são os galhos, as folhas todas que foram recolhidas, eles vão para um processo que já existe em Porto Alegre, pouco se sabe por parte da população, que é a unidade de triagem e compostagem do Demelu, que fica na Lomba do Pinheiro. Esses galhos, né, na medida em que eles ingressam no processo de compostagem, eles são componentes para a produção de um adubo orgânico, que é um adubo que serve para a produção agrícola em Porto Alegre. Agora, principalmente a produção agrícola tem um valor importante na economia da cidade. O plano diretor, inclusive, devolveu a condição de área rural que havia sido derrubada tempos atrás. E as árvores de maior porte são cortadas dos seus troncos, eles acabam se transformando em lenha. E por orientação ontem do prefeito em exercício Sebastião Melo, nós estamos destinando para os hospitais que operam com caldeira, e essas caldeiras fornecem água quente, né, para os usuários desse estabelecimento de saúde e também contribuem para a geração de energia. Então, os 2 destinos fundamentais desse material, a lenha produzida das árvores que caíram, são os hospitais, né, que operam com caldeiras, e os galhos e folhas vão, então, para o processo de compostagem do DMU. Bom, tá. Aqui está explicado, que os ouvintes estão explicando aqui, meu caro André Caruso. Na TV apareceu a imagem de um soldado do exército usando machado. Eu vi, diz o Ricardo. Então, não era o pessoal do DMLU, não era o pessoal da prefeitura em si, mas é daí que saiu esse negócio da imagem aqui. Outras pessoas, o Dornelles de Esteio também, né? Ontem apareceu imagem de funcionário usando machado na televisão. Tá, é o pessoal, os ouvintes estão dizendo que o pessoal do exército é que teria usado machado. Então, é daí que saiu essa história aí, que a gente não estava conseguindo fechar. E eu não vi a imagem na TV, gente, mas muito obrigado pelos ouvintes atentos aqui. Tá? André Caruso, obrigado a você aí, e vamos continuar acompanhando. Mais alguma questão, Bibiana? Não, acho que era isso por enquanto. A gente espera que durante a semana siga esse mutirão. O senhor falou em 70% da cidade já com problemas contornados, mas a gente ainda vê aqui na área central, Menino Deus principalmente. Acredita que nos próximos dias ainda continue esse trabalho, né, diretor?
A estimativa que foi dada, de um modo geral, dos órgãos da prefeitura envolvidos, é que até 15 ou 20 dias a situação se normalize. Até 20 dias. Situações pontuais mais graves, elas demandam maior tempo, mas nós estamos com um mutirão sem cessar trabalhando para que a população possa ter a cidade devolvida à sua condição normal e a gente possa voltar a sorrir e ter essa beleza do verde na nossa cidade o mais breve possível. André Caruso, obrigado a você aí, um excelente dia de trabalho. O trabalho do MLU nesse caso aí não para e não pode parar mesmo. Sucesso. Obrigado, Felipe, e um bom dia aos ouvintes da Guaíba.